simplesmente Cristo quer te tocar, cura tua vida e o coração modificar, pois na simplicidade Ele te leva à conversão, e o seu projeto é de plena restauração. Olá, irmãos, que a alegria do Senhor seja a nossa força, e nessa sexta-feira da Paixão, que nós possamos refletir como estamos vivendo e buscar nos aproximar mais do Senhor. Que a graça lhe visite nesse dia. Amém? E desde já, quero convidar você a refletir comigo o Evangelho que está em João 18, do 1 ao 19, em seguida, versículo 42. Rezemos juntos com fé. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Anúncio da paixão de Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas do sumo sacerdote e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e chamas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? O narrador respondeu: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse, sou eu. Se é a mim que procurai, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia consigo uma espada, puxou dela e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que só um morra pelo povo. Simão, Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertence tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe disse: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre nas sinagogas do templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava ali lhe deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se respondi por mal, mostra em que. Mas se falei a verdade, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe: Não és tu também um discípulo dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus até o palácio do governador. Era de manhã cedo,
Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? O narrador respondeu: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-os, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, o significado da morte que ele deveria morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo por ti mesmo ou os outros disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregam a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele dizendo: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o, vós mesmo, para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Não temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque ele fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou no palácio e perguntou outra vez a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Crucifica-o, fora, fora! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos puderam ver o letreiro porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevai o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si:
Vamos dividir a túnica, tiraremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao filho: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara numa esponja bebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia para a preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Não quebraram nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos concedeu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumaram sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho podemos ver tudo que Jesus passou desde o primeiro momento da sua noite de agonia até o fim, e em nenhum momento ele desistiu. Que nós possamos também, meus irmãos, permanecer firme na fé e não desistir em nenhum momento da nossa caminhada. Amém? Que Deus te abençoe, que possamos aproveitar esse dia para refletir e nos aproximar do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz, meu irmão. Até breve. Simplesmente Cristo quer te tocar, cura tua vida e o coração modificar. Pois na simplicidade Ele te leva à conversão, e o seu projeto é de plena restauração.